Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora em que o docente e os colegas poderão te ouvir. Chamo-me Elsa Graciano João, estudante do curso de Gestão Empresarial, no Estudo Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, na turma 72. Eu muito gosto porque ele vai me falar sobre a norma 22, ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas. A norma 22 tem como objetivo estabelecer procedimentos para a contabilização de ativos detidos para venda e apresentação e divulgação de unidades operacionais descontinuadas. Em particular, a presente norma exige que os ativos que satisfazem os critérios de classificação como detidos para venda sejam mensurados pelo menor valor entre a quantia registrada e justo valor menos os custos de venda. Cesse a amortização dos ativos classificados como detidos por vendas e os ativos que satisfazem os critérios de classificação como detidos para venda sejam apresentados separadamente no balanço e que os resultados das unidades operacionais descontinuadas sejam apresentados separadamente na demonstração dos resultados. Esta norma aplica-se a todos os ativos não correntes detidos para a venda de uma empresa. Para efeitos desta norma, a referência a ativos não correntes detidos para a venda é extensiva ao grupo de ativos para alienação. Os requisitos de mensuração da presente norma não se aplicam aos seguintes ativos, individuais ou grupo de ativos, cobertos por normas. Ativos por impostos deferidos, norma 12, impostos sobre rendimentos correntes e deferidos. Ativos resultantes dos benefícios dos empregados. Norma 9, benefícios dos empregados. Ativos financeiros no âmbito da norma 25, instrumentos financeiros. Ativos não correntes contabilizados de acordo com o modelo do justo valor, de acordo com a norma 16. Ativos tangíveis de investimento. Ativos não correntes mensurados pelo justo valor menos os custos estimados do ponto de venda, de acordo com a norma 11, agricultura e ativos biológicos. Uma empresa deve classificar um ativo não corrente como detido para a venda quando a sua quantia registrada for recuperada essencialmente através de uma transação de venda em vez de uso continuado. Para cumprir com os requisitos de classificação, uma empresa deve garantir que o ativo esteja disponível para venda imediata na sua condição atual, sujeito apenas aos termos que são habituais e costumeiros para vendas de tais ativos. A venda do ativo é altamente provável. Para isso, o órgão de gestão deve ter um plano de compromissos para vender o ativo e deve ter sido iniciado um programa ativo para a localização, um comprador e concluir o plano. Adicionalmente, deve esperar-se que a venda é concluída no prazo de 1 ano após a data da classificação. Os ativos não correntes que estão para ser abandonados, uma empresa deve classificar um ativo não corrente, detido para a venda, um ativo não corrente que está a ser abandonado. Isto porque a quantia registrada desse ativo será recuperada principalmente através do uso continuado. A mensuração de um ativo não corrente, uma empresa deve reconhecer uma perda por imparidade relativamente a qualquer redução inicial ou posterior do ativo para o justo valor menos os custos de vender. A perda por imparidade ou qualquer ganho posterior reconhecida para um grupo para alienação deve reduzir ou aumentar a quantia registrada dos ativos não correntes do grupo que estejam dentro do âmbito dos requisitos de mensuração da presente norma. Nos termos semelhantes aos exigidos na norma 18 em paridade dos ativos, uma empresa não deve amortizar um ativo não corrente enquanto estiver classificado como detido para a venda ou enquanto fizer parte de um grupo para alienação classificada como detido para a venda. Os juros e outros gastos atribuíveis aos passivos de um grupo para alienação classificado como detido para a venda devem continuar a ser reconhecidos. Se uma empresa classificou um ativo como detido para a venda, mas os critérios para tal classificação já estão satisfeitos,
a entidade deve cessar de classificar o ativo como detido para venda. A empresa deve mensurar um ativo não corrente que deixe de classificar como detidos para venda pela quantia mais baixa, entre a sua quantia reconhecida antes do ativo ser classificado como detido para venda, ajustada de qualquer amortização ou revalorização que teria sido reconhecida se o ativo não tivesse sido classificado como detido para venda, e a sua quantia recuperável na data da decisão posterior de não vender. Uma empresa deve apresentar e divulgar informações que permitam aos utilizadores das demonstrações financeiras avaliar os efeitos das unidades operacionais descontinuadas e das alienações de ativos não correntes. A apresentação de unidades operacionais descontinuadas. Uma empresa deve divulgar uma quantia única na demonstração dos resultados compreendendo o total dos resultados após impostos das unidades operacionais descontinuadas e o ganho ou perda após impostos reconhecidos na mensuração pelo justo valor menos os custos de vender ou na alienação de ativos que fazem parte da operação descontinuada. Uma análise da quantia referida na linha A, compreendendo o rédito, gastos e resultados antes de impostos das unidades operacionais descontinuadas. O gasto de imposto sobre o rendimento respectivo, conforme exigido pela norma 12, impostos sobre rendimentos correntes indiferidos, ganho ou a perda reconhecidos na mensuração pelo justo valor, menos os custos de vender ou na alienação dos ativos que fazem parte da operação descontinuada. Os fluxos de caixa líquidos atribuídos às atividades operacionais investimento de financiamento de unidades operacionais descontinuadas. Estas divulgações podem ser apresentadas ou nas notas ou na demonstração de fluxo de caixa. A quantia de rédito proveniente de unidades operacionais em continuação e de unidades operacionais descontinuadas atribuídas aos detentores de capital da empresa-mãe. Qualquer ganho ou perda resultante da mensuração de um ativo não corrente, classificado como detido para quem não satisfaça a definição de unidade operacional descontinuada, deve ser incluído nos resultados das unidades operacionais em continuação. Uma empresa deve apresentar um ativo não corrente classificado como detido para venda e os ativos de um grupo para alienação classificado como detido para venda, separadamente dos outros ativos no balanço. Os passivos de um grupo de alienação classificado como detido para venda devem ser apresentados separadamente dos outros passivos do balanço. Esses ativos e passivos não devem ser compensados entre si nem apresentados como uma única quantia. Uma entidade deve apresentar separadamente qualquer rendimento ou gasto acumulado reconhecido diretamente no capital próprio relacionados com um ativo não corrente classificado como detido para venda. Uma empresa deve divulgar a seguinte informação nas notas do período em que o ativo não corrente foi ou classificado como detido para venda ou vendido. Uma descrição do ativo não corrente. Uma descrição dos ativos e circunstâncias da venda ou dos fatos e circunstâncias que conduziram à alienação separada. É a forma e o momento esperados para essa alienação. O ganho ou perda reconhecido de acordo com o parágrafo 9, se aplicável, o segmento em que o ativo não corrente está apresentado de acordo com a norma 7. Relato por segmentos. Então, por encerrada a apresentação.